dia, Japão. Boa noite, Brasil. Bom dia. Vamos aí, nosso Tiago já tá entrando. Bom dia, Márcia. Você vai trabalhar, né, Márcia? Mas depois você assiste essa live, se você assistir esse PPcast, vai ser maravilhoso. O áudio tá bom? Tá me escutando? Fala aí pra mim, já que você tá aí. Vocês estão me escutando? O áudio tá bom? O áudio tá bom? Sandrinha, o áudio tá bom, Sandra? Tá ótimo? Ai, que bom. Bom dia, já vou chamar o Tiago. Bom dia, Mitico. Bom dia. Hoje esse PPcast, gente, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Então, o Thiago Chaves, ele tem um currículo, assim, gigante. Tá indo trampar, né? Mas depois você assiste. Boa noite, Mauro, meu irmãozinho. Obrigada, meu amor. Deu uma produzida, né? O Thiago merece. Isso, vai compartilhando, gente. Vai compartilhando. Vamos chamar o maior número de pessoas para esse PPcast, porque hoje ele vai estar desvendando os mistérios do emagrecimento. Para quem tem síndrome metabólica, quem está na pré-menopausa, quem está na menopausa. Boa noite, meu amor. Quem tá na menopausa, quem tá na pré-menopausa, quem tem a síndrome metabólica, quem tem problemas, qualquer tipo de problemas hormonais, quem tem... Cara, esqueci o nome. Excesso de gordura nas pernas, esqueci o nome, cara, não anotei. Mas enfim, cara, o cara é muito top, ele é especialista em emagrecimento feminino. Né? Então, essa é um PPcast que eu tava esperando muito. Eu fiz um curso, né? De treinamento feminino, e lá ele estava desvendando lá, falando, né? Ele é um CDF. O currículo dele dá a impressão que ele tem 60 anos, né? Mas ele é muito novinho. Mas o cara saca muito e ele é muito simpático também. Eu vou chamar ele já aqui. Deixa eu mandar aqui o convitezinho para ele. Nada melhor do que ele mesmo para se apresentar, né? Cadê ele? Ele não tá aparecendo para mim. Deixa só um minuto aqui para eu poder compartilhar com ele aqui a live, porque não tá aparecendo para mim aqui. Também tava escrevendo errado. Jussara sendo Jussara. Eu acho que aqui na live a gente tem que escrever certinho, né? Mas eu já mandei para ele. Vamos ver, daqui a pouco ele entra. Eu acho que deu certo aqui. Bom dia para quem tá no Japão, boa noite. Vamos entrando, gente, vamos compartilhando. Chamando aí o pessoal para vir. Tinha bastante gente que tava programado, né? Tinha programado para vir. E
Gente, eu não tô conseguindo colocar ele na live. Ele vai ter que entrar e vai pedir. Ter que pedir aqui, porque... eu acho que se eu sair daqui vai fechar a live. E ele já tá online, mas eu não tô conseguindo chamar ele. Bom, daqui a pouco ele dá uma entrada, vamos aí dar uma esperada. Vão me contando aí como que vocês estão. Gente, vai deixando, não esquece, tá? Durante o PPcast, vocês podem deixar perguntas, que eu vou lendo aqui as perguntas, tá? Pra ele. Porque tem que aproveitar pra sugar, né? Eu falo isso pra ele, tem que aproveitar pra sugar. No final do curso que eu fiz, foram 2 dias de curso, assim, cara, 16 horas. Ah, o Thiago. Thiago, pede pra participar da live. Thiago, não consegui. Pronto. Ainda bem que ele é muito rápido. Aceitando, mas tá indo. Ótimo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Jussara. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tá o Japão aí. Conseguimos ajustar os nossos horários, né? Ótimo. Subir mais um pouquinho aqui, tá no apartamento. Então, Thiago, gente, eu fiz um curso, né, de treinamento feminino na MTOR, e o Uhum. Thiago estava lá, né, ensinando, e me chamou muita atenção, né, talvez porque eu também seja uma CDF, como vocês falam, né, e por ele ser novo, né, então, assim, a gente vai olhar o currículo dele, acho que ele tem 60 anos, eu falo para ele tem 60 anos, e não, e ele é novo, e isso inspira muito, né? É muito inspirador, né? Para as pessoas se entenderem que conhecimento realmente liberta. Ele fala muito isso nas postagens dele, e é o que eu falo também. Então, por isso que eu sintonizei com ele, porque a gente tem as mesmas frases até, né? Mesmo se eu conhecer ele. Que é compartilhar conhecimento com o maior número de pessoas possíveis, porque realmente o conhecimento ele liberta as pessoas. Né? E o Thiago ele fala muito isso e ele não economiza informação. Se vocês entrarem no Insta, depois eu vou deixar o arroba dele, ele não economiza, ele dá aula no Insta, na verdade, né? De graça ainda. E assim, eu vou deixar a palavra com ele. Tiago, eu queria que você falasse aqui para o pessoal, porque eu falei, quase ninguém acreditou no seu currículo, tá? Tá. Por que, primeiro, né? Porque eu vi todo o seu currículo, né? Você fez, você é PhD, você fez especialização junto com médicos, né? Então, assim, você entende do coração. E eu entendo do coração das mulheres, né, gente? E por que você se especializou na mulher? Porque, assim, você tem essa pegada, né, com o feminino, essa pegada com as mulheres, né? Os hormônios, como que elas emagrecem. Qual foi o seu motivo principal, assim, de você focar, né? Porque eu vejo que você tem um foco, o seu Insta todo é focado nessa parte da mulher. Tá ótimo. Então, primeiramente, boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite. Eu sempre digo que compartilhar o conhecimento e ajudar as pessoas sempre foi o meu lema. Então, desde quando eu comecei a estudar e realmente focar na minha formação, eu consegui atingir os meus objetivos e eu não me via muito mais dentro da faculdade dando aula para poucas pessoas. Tanto é que quando eu conheci o Maurício foi muito bom, porque como ele dá aula para muitas pessoas, a gente consegue abranger um público maior e ajudar o máximo possível de estudantes, entusiastas de musculação e também pessoas que já formaram e que precisam, né, reciclar o conhecimento. Então, assim, vou ser breve na minha apresentação curricular, só para as pessoas entenderem mais ou menos o porquê que eu escolhi, né, estudar mais essa questão de emagrecimento e também o público feminino, que é algo que eu gosto bastante. Por quê? Na verdade, eu não era muito bom aluno na época de colégio.
Então, assim, era muito imperativo e eu não conseguia entender o porquê que eu tinha a dificuldade de sentar e poder apreciar um pouco, né, o caderno, ler aquelas coisas todas de colégio. E eu comecei a perceber ao longo do tempo que isso foi fruto de, possivelmente, frustrações de professores que não me auxiliavam, frustração de professores que, ao invés de passar o conhecimento de forma clara, ajudar os alunos, preparar os alunos, era uma coisa muito militar, vamos dizer assim. Então, ficava desgostoso o processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu me tornei um excelente aluno só no meio da faculdade para frente. Então, assim, eu não entrei na faculdade muito jovem. Eu até, inclusive, fui morar em outra cidade de Minas Gerais, eu sou mineiro, em Juiz de Fora, e eu tinha outro perfil completamente diferente. Eu era mais da noite, eu gostava de fazer mais bagunça, e aí, quando eu estava basicamente com uns 24 anos, eu decidi que eu ia ser diferente. E aí, nessa fase, eu percebi que tudo que eu lia, eu não necessariamente precisava escrever. Eu gravava as coisas com muita facilidade. Tanto é que filmes que eu via, sei lá, quando eu era pequeno, 6, 5 anos, eu lembro de tudo perfeitamente, das cenas. Então, eu tenho essa facilidade de memória que acaba facilitando com que eu grave o conhecimento. Então, um livro comum, por exemplo, de fisiologia, que o menor de todos deve ter basicamente 750 páginas, eu leio como se fosse um romance. Eu não leio o livro de forma marcação de texto, transcrevendo a informação para o caderno, não. Eu leio e eu tento traduzir, concatenar as informações, que eu brinco muito, que é conectar, né, os neurônios, o tico e o teco, para poder desenvolver as habilidades para poder prescrever na prática. Porque acontece muito quando o indivíduo ele migra para a área acadêmica, ele acaba se tornando não apenas um professor, mas um pesquisador. Então ele se distancia muito da realidade das pessoas que estão na prática. Porque à medida que você vai evoluindo, estudando e aprendendo, você começa a ficar muito formal, a linguagem técnica acaba desfavorecendo o processo de ensino-aprendizagem para as pessoas comuns. Isso não é nenhum demérito, isso foi falta de treinamento. E aí, quando eu vim para o Rio, há 12 anos atrás, eu brinco muito que em 10 anos eu fiz tudo que eu precisava em 40. Então, assim, em 10 anos, basicamente eu fiz aqui no Rio a minha segunda complementação da graduação, bacharelado. Eu fiz 2 especializações, sendo que uma delas eu fiz junto com a faculdade, que tinha uma carga horária muito grande, 810 horas. É diferente da pós-graduação em nível, né, territorial brasileiro. Então eu busquei uma pós-graduação em prescrição de exercício físico para grupos especiais, que era em Coimbra, Portugal, que eu tinha que entrar por videoconferência 3 vezes por semana. Foi muito mais completo e muito mais exigente do que uma pós lato sensu comum no Brasil, que é basicamente 3 vezes a carga horária. E aí, quando eu saí da formação do bacharelado, assim como da pós-graduação, eu emendei uma pós-graduação em reabilitação cardiovascular. E aí, obviamente, eu tive contato com cardiopatia, hipertensão, que também não deixa de ser uma cardiopatia, até porque se você não cuida da hipertensão, essa pressão arterial, que a gente conhece popularmente como 12/8, se ela chegar a valores de 14, 15, 16 e assim por diante, você vai aumentando a sobrecarga no coração e vai aumentando o coração de maneira patológica, desfavorecendo com que esse coração, que é uma bomba, mande sangue para o seu corpo e mande sangue também para todos os tecidos. Isso inclui também o cérebro. E aí, feito essa segunda pós-graduação, eu não tinha a mínima noção do que era mestrado, doutorado, eu nem sabia o que era isso. Aí eu fui para uma clínica de medicina esportiva, onde eu conheci um dos pesquisadores mais importantes assim, da geração talvez mais longínqua, mas que até hoje tem uma contribuição muito grande, que é o professor doutor, que é médico, Cláudio Gil Soares de Araújo, que tem uma empresa de reabilitação cardíaca com ênfase, né, em fase 2 e 3 da reabilitação, e
Em geral, a gente pode, dependendo da literatura, dividir em 3 ou 4 fases. A quarta fase já poderia ser na academia e um profissional qualificado poderia trabalhar normalmente, sem problema. Ele já está já com todo o laudo médico já favorável para que ele consiga fazer exercício, porque ele já tem feito exercício antes, na fase 1, dentro do hospital, 2 no ambulatório, 3 podendo ser no ambulatório, dependendo da literatura, já na academia, mas alguma literatura fala em 4 fases, que seria a quarta fase mais apta para ele trabalhar na academia, até de forma individualizada, sem acompanhamento. Mas o ideal é que esse cara seja acompanhado. Então ele me ofereceu para eu fazer um programa de mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em cardiologia. Porque quem não é médico, no currículo, viria ciências cardiovasculares. Quem é médico, cardiologia. Mas eu estudei as mesmas disciplinas. Só que eram disciplinas que não eram tão próximas dessa parte cardíaca. Não era só isso, eram várias coisas, porque é um programa onde prepara a pessoa a ler artigos científicos, a entender estatística, a entender gráficos, a entender como ser um pesquisador. E aí, quando eu finalizei o meu mestrado, onde eu passei em primeiro lugar, né, eu concorri contra médicos, concorri contra fisioterapeuta, eu era o único de educação física e tinha mais um amigo meu fisioterapeuta que formou comigo, o Rafael Floriano, que é um grande amigo, que é fisioterapeuta. Não, nesse ano não tinha nutricionista, tinha a grande maioria médicos. E aí eu fui aluno bolsista. Daí eu paguei meu aluguel da minha casa, onde eu moro no mesmo prédio, no Rio, mas era no primeiro andar, que era um apartamento bem pequenininho. O mestrado a gente acaba em 2 anos, eu fechei em 1 ano e 5 meses praticamente. E logo mais, na minha banca de mestrado, onde eu estudei basicamente muita coisa relacionada à reabilitação cardiometabólica, que é coração e metabolismo. E quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando também de sobrepeso e obesidade. Então, assim, o metabolismo e o sobrepeso e obesidade acabam, se o indivíduo não cuida, influenciando para cursar para diabetes, resistência à insulina, hipertensão arterial sistêmica, doenças que vão, a gente fala obstrução, mas que vão tampar, né, a sua artéria e podem prejudicar todos os sistemas, podendo gerar, por exemplo, um AVC, um infarto agudo do miocárdio. E aí, quando eu formei o mestrado, eu conheci professores muito importantes, alguns, né, reconhecidos em nível nacional, que estudaram até fora, um até na Bélgica, me convidou para poder fazer parte de um programa de estudos, e eu falei, eu acho que eu gostei mais do professor Michel Silva Reis, que já era na UFRJ e também trabalhava com fator de risco para doença cardiovascular. Até então não tinha me atentado para o público feminino, só que quando eu estava no doutorado, eu comecei a perceber que os artigos basicamente não discutiam muito o público feminino. Porque a mulher, diferentemente do homem, tem um ciclo menstrual. Então tem as fases, né? Que basicamente, didaticamente, a fase folicular e a fase lútea, mas a gente pode subdividir o ciclo menstrual em mais fases. Tá? E aí eu falei, gente, a gente não estuda mulher, as mulheres não conhecem elas próprias, e os homens muito menos conhecem as mulheres. Então, assim, eu falei, como é que a gente prescreve treinamento para as mulheres igual a homens? Até porque são hormônios diferentes, são constituição morfológica, óssea, muscular, e também a relação hormonal é totalmente diferente. A pelve da mulher, que é o quadril, é completamente diferente do homem. Então a cintura da mulher, inclusive, em ponto anatômico, é diferente do homem. Então a gente observa que a mulher tem as suas particularidades. E aí, quando eu finalizei meu doutorado são 4 anos, eu fechei em 2 anos e 4 meses, basicamente. Pouco mais da metade do tempo. No máximo 2 anos e 6 meses. Eu falei, eu acho que eu amo o laboratório, eu amava meu ex-professor, que iria virar meu supervisor no pós-doutorado, cara que é um sensacional, tem assim, intimidade, meu amigo, frequenta a casa dele, ele vem aqui em casa. Só que não, meu coração não pulsava mais para estudar basicamente só as coisas do laboratório. Eu falei, quero estudar emagrecimento e quero estudar basicamente o público feminino, porque eu quero ajudar
tanto as mulheres quanto homens, principalmente com sobrepeso e obesidade, a terem um perfil físico, e a gente pensa na saúde feminina não só na estética, mas mais agradável para ela. Que ela se sinta mais bonita, que ela se sinta mais desejada e que ela possa sair na rua com o top que ela quiser, com o short que ela quiser, com a calça que ela quiser, com a camisa que ela quiser. Então isso é muito importante a gente estar ressaltando. Então, basicamente eu adentrei nesse mundo e aí quando eu conheci o Maurício Medeiros, né, que é um grande amigo, que é o Maurício Emitor, tem empresa, né, Emitor, lá em São Paulo, junto com a esposa, que é a Beatriz Medeiros, que é uma grande amiga também. Ele falou, Thiago, a gente precisa bolar uma estratégia para poder criar a possibilidade da mulher entender o próprio corpo. E nós temos uma carência na educação física muito grande. Quase ninguém estuda isso. Quando ele lançou o curso, vários professores, que inclusive são até importantes nas redes sociais, começaram a ver que o Maurício tinha feito um sucesso absurdo com o curso. E aí começaram até meio que copiar, né, o modelo do curso. Só que assim, existe uma ciência por trás que foi estudada por muito tempo. Então, assim, eu tenho artigos científicos hoje que eu fiz um apanhado bem interessante. Muitos deles, eles não se aplicam à realidade feminina. Então, assim, para o profissional, professor, doutor, que estuda basicamente o artigo e ele replica aquilo lá para todo mundo, ele está cometendo um erro grave. Quando a gente pensa também nas diretrizes, para qualquer doença, e se inclui para a prescrição de exercício para as mulheres, também acontece um erro grave, porque as pessoas leem aquilo lá, mas muitas pessoas nem entendem de ciência do exercício, que é uma ciência. Então é triste também isso. Então eu falei, eu vou começar a aplicar os conceitos, mas eu vou começar a trabalhar isso dentro de uma perspectiva prática, para que eu entenda realmente o que acontece e as respostas. Então é isso que faz um professor que tem formação acadêmica ser diferenciado. É isso que faz um professor com formação acadêmica pensar fora da caixa. E me incomodava muito, dentro da universidade, a gente ter um roteiro onde você pensava exclusivamente de uma forma e não se abria para uma discussão onde eu percebi que até vários amigos meus estudavam uma coisa, mas na prática não exerciam aquilo. Até porque, vou dar um exemplo em clínica de reabilitação cardíaca, se a gente for ler as diretrizes, ninguém, nem médicos, nem profissionais de educação física cumprem rigorosamente o que está ali. Até porque, se o paciente está devidamente medicado, se ele tem alguma patologia, ele vai responder muito bem. Então, ninguém morre porque é hipertenso e faz exercício, ninguém morre porque é cardiopata e faz exercício, ninguém vai morrer porque é obeso e vai fazer exercício, ninguém vai morrer muito menos se o cara é diabético, ou a mulher seja diabetes tipo 1, que é a falência pancreática, assim como o diabetes tipo 2. Então, eu falei, o público feminino, além de toda a fisiologia, anatomia e morfologia, também sofre de vários problemas que os homens sofrem quando a gente pensa em metabolismo, quando a gente pensa em sobrepeso, quando a gente pensa em obesidade. Só que o comportamento e a leitura para a prescrição do exercício físico tem que ser diferente. Deve ser diferente, uma vez que o sexo, e eu não estou falando de nenhum cunho político, mas sim, quando a gente pensa na fisiologia, na anatomia e na morfologia, são seres completamente diferentes. Exatamente por isso, quando se abre a discussão de se um homem é transgênero, ele, né, faz a mudança de sexo e aí vai para o esporte. Eu não sou contra ele participar. Participar como cunho social. Agora, quando ele compete com uma mulher que é infinitamente mais fraca do que ele, e é por vários motivos, mesmo que ele extirpe os órgãos, eu acho que as mulheres, até pelo fato de terem lutado por tantos anos por melhorias, inclusive sociais, é um erro grave. Esse é o meu entendimento, minha opinião pessoal. Então, homens competem contra homens, mulheres contra mulheres. Até porque, se você pegar a classificação de um homem que tinha, né, quando ele era homem, né, quando a gente pensa no órgão genital, ele estava lá em 450 no ranking. Aí ele muda de sexo e aí fica em primeiro. É algo muito esquisito, né? Mas, assim, nada contra a pessoa, em hipótese alguma. Eu sou um cara que prezo muito a inclusão, inclusive eu faço parte de projeto social, adoro isso. Mas, enfim, quer me perguntar alguma coisa?
devia se abrir como fala assim, um, um espaço para esse pessoal, né? Assim, não compete nem com homem nem com mulher, mas entre eles, né? Porque realmente, hormonalmente, quando você vai colocar uma mulher treinando e o desenvolvimento muscular, mesmo que tenha mudado de sexo, é diferente, não adianta, né? Claro. Mesmo uma mulher tomando hormônio. Tem sim, tem algumas perguntas, Thiago. Agora vamos, né, atiçar essa mulherada aí, atiçar que a. Na verdade, eu coloquei várias perguntas, mas você já esclareceu algumas, né? Mas eu vou focar nas mais né? Eu olhei uma coisa que eu achei. Na verdade, durante o curso, vocês falaram uma coisa que me chamou muita atenção, que era. Você acabou de falar uma coisa muito importante, que é aquilo assim: você comprou o peixe, ele vem sendo preparado de um jeito dentro da universidade, e você vai comprando aquela ideia e replicando. Né? E eu nunca concordei muito com isso. Né? Até hoje, né, dentro, por exemplo, assim, do meu treinamento, tudo que eu faço com as minhas alunas, eu sempre sou fora da caixinha e muitas vezes criticada pelo restante dos profissionais, porque eu não sigo muito a caixinha que eles foram formados, entendeu? E aí tem uma coisa que você colocou lá que me chamou muita atenção, para a questão, por exemplo, do treinamento localizado, né? A tal da gordura localizada, que muitos profissionais falam que não existe essa questão de você perder né? A gordura localizada. Né? E eu gosto de polêmica, né? E você desenvolveu um método, né? Que, cara, não tem como dizer não, né? Que foi a questão da celulite e tal, mas ali é um trabalho de gordura localizada, né? Você explicou tudo isso, mas como eu gosto de polêmica, vamos falar um pouco desse assunto, a questão que muitas alunas, mulheres principalmente, por exemplo, o exemplo eu gosto de falar muito de mim, né? Eu sou pequena em cima e eu tenho um quadril, eu sou aquela pera, né? Eu tenho um quadril, a bunda larga. Então, uma aluna que chega com o meu corpo, né? Ela vai falar o quê para mim? Ah, eu quero perder, assim, aonde eu quero trabalhar mais? É coxa, é glúteo e o quadril que incomoda muito. Outros profissionais viram e falam, ah, mas não tem como. O que você falaria para uma aluna que nem eu, assim, que chegaria para você? Tiago, olha, eu tenho uma bunda muito grande, um quadril muito grande, isso me incomoda. Tá. Eu acho que é o seguinte, primeira coisa. Por que a gente discutia que não existiria a possibilidade de perder gordura localizada? Porque até então não existiam ferramentas para poder contribuir com novas pesquisas e, além do mais, descobrir a verdade. Então, assim, vou dar um exemplo muito prático. Muitos fisiculturistas faziam várias coisas lá atrás, na década de 40, 50, 60, e só hoje, nos anos 2020, estão descobrindo. Ou seja, tem mais de 50 anos. Então, assim, a gente falava que era impossível algumas situações da década de 40, e hoje a gente vê que é possível. A gente falava 20 anos atrás que o ovo matava, a gente sabe que o ovo é um dos nutrientes melhores que existem na face da Terra. Né? Principalmente aquele ovo de granja, né? Da galinha caipira. Então, assim, quando a gente pensa em gordura, obviamente que quando você faz exercício físico, você vai perder sempre de forma global. Claro, isso é óbvio, até porque existe uma mobilização de gordura pelo corpo e existe também uma circulação do sangue em todas as suas artérias e veias, levando hormônios, tá? Então, você tem sempre uma perda de gordura global. Porém, todavia, já existem já há alguns anos, um conceito de hipertrofia regionalizada, onde se você trabalhar utilizando a função correta do músculo, a angulação correta para poder otimizar essa porção específica. Vou dar um exemplo do peitoral. Nós temos 3 porções do peitoral, inferior, médio e superior, que é a clavicular. Existem técnicas de execução que você vai potencializar a sua hipertrofia predominantemente naquela região superior. Então, isso é um conceito de hipertrofia regional. Ponto. Isso já é comprovado e não tem como falar que não existe. Quando a gente pensa em emagrecimento, tem alguns artigos científicos novos, bem legais, de onde eu tirei a ideia fisiológica para poder desenvolver junto com o Maurício os protocolos. E aí, o que foi feito o estudo?
estudo para a gente poder deixar bem claro as coisas e todo mundo entender. Isso eu vou citar um, mas existem outros. Um grupo fez exercício para tronco, musculação. E o aeróbio foi feito na perna. Quando compararam a gordura, a perda, existiu uma perda global de todos os segmentos, porém percentualmente muito maior nos membros superiores. Por quê? Quando você faz a musculação e você potencializa a liberação de hormônios globais e também locais, você estressa a musculatura. Quando você faz posteriormente um exercício aeróbio, para quem não sabe o que é aeróbio, esteira, bicicleta, pular corda, qualquer coisa, por mais de 40 segundos já é características predominantemente aeróbias. Mas claro que você vai precisar de mais tempo, 15, 20 minutos. Você leva pelo trabalho aeróbio mais circulação de sangue, oxigênio, nutrientes e hormônios naquela região que foi trabalhada. Então você potencializa a redução da gordura também localizada, pelo trabalho mecânico. E aí o pessoal falou, mas mesmo assim não estou convencido. Tá bom. O outro grupo fez o quê? Ao invés de treinar tronco, treinou perna. E o aeróbio foi de braço. E aí só inverteram a situação. E perceberam que a gordura mais perdida foi da perna. Porque estimulou mecanicamente pela musculação a perna e posteriormente, de forma inteligente, combinou um aeróbio de braço para não dizer que foi pela perna, e sim para um membro que não tinha sido utilizado. Só para levar o oxigênio. Ele cruzou o estímulo com o aeróbio superior ou inferior. Ótimo. E aí saíram outros estudos também mostrando, inclusive, perda de gordura central. Quando eu falo central, é barriga. Com protocolos de circuito. Isso acontece por quê? Porque, principalmente no homem ou na mulher que tem resistência à insulina, a gente tem uma gordura visceral mais importante. Ela é muito inflamatória. Se você faz um trabalho globalizado em forma de circuito e combina com treinamento aeróbio de alta intensidade, fazendo intensidade alta, recuperação, você estimula a liberação de muitos hormônios que vão atuar diretamente na região mais inflamada, direcionando a perda mais importante para a região central, que é a barriga. Claro que outros sistemas, outras partes corporais perderão também, mas você pode potencializar. E aí eu comecei a pensar nisso e falei, tem como combinar de forma mais inteligente ainda alguns exercícios específicos para eu direcionar a força para onde eu quero e posteriormente combinar com aeróbio. Tanto é que vários alunos que fizeram os meus cursos realizaram os protocolos que eu ensinei e tiveram resultados espetaculares em 8 semanas. De uma menina que, por exemplo, não tinha bunda nenhuma, um pouco daquela curva que as pessoas confundem com depressão trocantérica, só que ela ficou com a bunda subempinada, celulite diminuiu assustadoramente, e ela falou, Thiago, você mudou a minha vida. Então, isso é legal pra caramba. E aí, vou dar só um exemplo de um protocolo ridículo que qualquer pessoa poderia fazer em casa. Vamos supor que se você tenha, por exemplo, muita celulite no glúteo, que é o bumbum. Se eu tiver uma faixa elástica, que ela, como se fosse um círculo fechadinho, ela é grandona, é bem grande. Se você fizer um exercício de extensão de quadril, que é o tipo 4 apoios, mas você precisa respeitar algumas coisas básicas. Todo mundo na academia faz o exercício, o movimento, tem ponto cego. Então ele puxa o peso, descansa, volta. Não é isso. Você tem que mentalizar o exercício, o que você está fazendo, para você entender. Por isso é importante você entender qual músculo você está trabalhando. Segundo, você tem que entender que você tem músculos estabilizadores, como, por exemplo, o abdômen, o glúteo, entre outros, tem que estar contraído para você potencializar a contração muscular. Terceiro, é direcionar a força para a musculatura alvo. Se eu quero trabalhar o glúteo, eu vou trabalhar com o movimento que é para o glúteo, porém, um quarto pilar onde eu tenho contração constante. Contração constante. Eu não posso parar em ponto cego nenhum, nem na subida, nem na descida. E quando alguém faz quatro apoios, por exemplo, quando faz a extensão, na volta, muitas mulheres deixam o quadril entrar demais, então perde a contração.
E aí isso desfavorece a contração e, obviamente, a produção de hormônio local. Mas a combinação, uma delas que nós desenvolvemos foi a extensão de quadril, que pode ser o quatro apoios, associado a uma caixa, que você vai subir e descer da caixa. Só que essa caixa não é uma caixa onde, quando você coloca o pé em cima da caixa, forma um ângulo de 90 graus. Não, eu tenho que fazer um ângulo um pouco maior, próximo a 120 graus. Para quê? Nessa angulação, quem faz a força é o glúteo, e não mais a coxa como predominante. Então você vai subindo e descendo a escada. A gente desenvolveu um protocolo de 3 minutos, 4 séries, mas muitas pessoas não conseguem fazer já de cara isso. Você pode começar com 30 segundos, aumentar para 45, 1 minuto, e descansar entre cada 1 minuto para recuperar e voltar a fazer várias séries. Se você conseguir, por exemplo, realizar 4 séries, um exemplo, de 1 minuto e meio de execução sem parar, onde quando você sobe, a outra perna sobe e depois que você desce. Não é para trocar, não. Só troca quando uma estiver em cima. E aí, sequencialmente, a cada série de 2 minutos, por exemplo, você descansa mais 1 minuto e meio, 2, porque é muito desgastante. À medida que você vai fazendo, você vai melhorando, você vai aumentando o tempo de contração na caixa. E se você combinar depois do seu treinamento esse protocolo, vai ter um desenvolvimento abissal. Se você, pô, Thiago, eu não gosto de academia, eu quero só melhorar um pouquinho, tudo bem, faça a combinação dos 2 exercícios. Mas, claro que se você muda o estilo de vida, começa a alimentar melhor, começa a fazer, né, o que tem que ser feito. Porque todo mundo tem tempo para mexer no Instagram, 2 horas por dia, 3 horas. Todo mundo tem tempo para pegar e ficar, né, fazendo qualquer coisa que demanda horas, mas ninguém entende que nós temos basicamente, se nós dormimos 6 horas por dia, 18 horas para fazermos muita coisa. Então a gente consegue, obviamente, encaixar 1 hora por dia para ter um bom treinamento, uma boa melhoria da composição corporal, reduzindo gordura e aumentando músculos. Ô, Thiago, Então é agora completamente possível melhorar essa questão da gordura localizada combinando corretamente os exercícios. deixa eu te falar uma coisa. Aqui no Japão, muitas das mulheres elas trabalham em fábrica, né? E trabalham assim uma longa jornada. Então tem mulheres que vão para academia. Eu ia para academia tem bastante mulheres que vão, né? Porém, tem muitas mulheres que, porque tem a casa, tem os filhos e coisa e tal, acabam não indo, né? Então, em casa mesmo, esses mesmos protocolos, né? Claro, como você falou, com a faixa elástica, que na academia você pode fazer na máquina, né? Colocar ali a sua caixa e criar esse cantinho, né, dentro da sua casa para você tirar esse momento, para que vai ter resultado satisfatório do mesmo jeito, né? Vai ter um bom resultado, vai ter um bom resultado, você pode melhorar bem. Obviamente que você pode potencializar isso na academia. E quando as mulheres começam a melhorar, o legal é que depois elas querem potencializar isso. Elas acabam buscando essa melhoria. Agora, por exemplo, vamos supor que a mulher trabalha na fábrica, por exemplo. Vou dar um exemplo mais prático possível. Todo mundo sobe escada de degrau em degrau, concorda comigo? O degrau tem basicamente, em média, 18 a 22 centímetros. Tá? Então, quando você sobe degrau a degrau, um a um, você vai formar sempre um ângulo de 90 graus no seu joelho. E é por isso que a sua coxa dói mais. Se você subir de 2 em 2 degraus, por exemplo, você vai aumentar a altura, consequentemente vai dobrar em centímetros a distância e você vai potencializar a força para o glúteo. Então, se você não tem tempo para fazer absolutamente nada, e mora, por exemplo, em lugar que tem escada, suba 4, 5, 6 andares de 2 em 2 degraus que você vai ficar com um bumbumzinho bacana. Essa é a dica de ouro, hein? Aí vai fazer igual. Eita, a dica de ouro. Uma coisa que me perguntam bastante também, eu vou entrar lá, o pessoal está me perguntando da pré-menopausa e da menopausa, mas uma questão que muitas mulheres falam isso, né? E é uma coisa que você bate muito isso. A questão do treinamento durante a menstruação. Né? A mulher menstruou e aí, cara, eu queria que todos os profissionais estivessem escutando o que você sempre fala, né? Que essa mulher está menstruada, ela vai para a academia, e eu já escutei, acho que você também já escutou, a menstruação não é doença e o treino continua sendo o mesmo.
E aí, às vezes, como você falou, né? O mesmo treino que passa para o homem, ele passa para a mulher. E quando ela está menstruada, algumas mulheres, elas ficam diferentes. Você pode falar um pouquinho disso? No caso, a mulher que está menstruada, né? Ela, a questão do treino dela. Se ela tiver um personal, ela for na academia, né? Essa pessoa Ótimo. se instruída, ótimo. Se não, ela mesma, né? Vamos falar, a mulher sendo independente, com conhecimento, ela menstruou, qual a atitude que ela tem em relação ao treinamento? Ótimo. Quando a gente pensa nessa variável feminina, que é o ciclo menstrual, a gente pega as evidências científicas e aí tem vários profissionais que colocam na internet. As evidências científicas mostram que não há diferença significativa. O que significa isso? Que não tem problema nenhum. Então a mulher pode fazer o que ela quiser e ela não vai ter nenhum tipo de perda na performance. Aí você vai averiguar os artigos, alguns deles foram feitos em atletas de alto rendimento. A atleta, ela pode estar caindo no mundo que ela vai fazer o que ela quiser, porque a parte mental dela é muito forte. Ponto 1. Então descarta essa população, porque não é a maioria do público feminino. Ponto 1. E aí eu brinco muito nas minhas aulas e falo que esses artigos são para rasgar e nem prestar atenção, porque todas as vezes que eu vou em pós-graduação, cursos, eu faço essa pergunta. Mulheres, levantem a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Quem é que sofre consequências no período pré-menstrual e quando está em processo de menstruação? Quem sente dores, desconforto, enxaqueca, qualquer coisa, mantenha a mão elevada. Todas as mulheres, ou parte enorme, 90%, 95%, continuam com a mão esticada. Porque todas elas sentem desconforto. Então, vai totalmente contra os artigos científicos. Então, eu brinco que tem que rasgar os artigos científicos, porque a amostragem está muito problemática. E a gente tem que começar a identificar que, na prática, muita coisa é diferente. Principalmente mulheres que têm muita oscilação hormonal. Essas mulheres têm muita oscilação hormonal, principalmente de estrogênio, muita oscilação de queda, aumento e queda principalmente, apresentam muita enxaqueca, quando tem uma queda enorme do estrogênio. E aí, como é que você vai prescrever com altas cargas o treinamento dessa pessoa? Isso é impossível. Então, mulheres têm fluxo aumentado, por exemplo. Como é que você vai botar a mulher para agachar? Você está numa posição desfavorável e com aumento de fluxo. Então, a coisa mais importante, Sara, é a autorregulação. E quando eu falo autorregulação, é exatamente perguntar para a mulher como ela está. Muitas mulheres têm a menstruação, né, o ciclo total normalizado e bem próximo do mesmo dia. É mais fácil controlar. Por quê? Ela menstruou, começou o ciclo dela. Geralmente ela vai ficar menstruada 5, 6 dias. Algumas mulheres podem aumentar um pouco mais, 7, 8 dias, até 10 dias. Mas em média, entre 4 e 6 dias. Ótimo. Após o último dia da cessação da menstruação, você tem uma elevação dos hormônios. Até o período ovulatório, que está próximo ao 14º dia, ela está treinando super bem. Nessa fase a carga tem que ser alta, porque o estrogênio, inclusive feminino, potencializa a hipertrofia muscular. E a mulher sente que ela está bem. E mesmo se em algum dia desses períodos que eu falei agora, ela tiver um dia mal, porque pode ter brigado com o marido, pode ter brigado com a namorada, duas mulheres que têm uma companheira, o que for, não dormiu bem, não comeu bem, ela vai ter perda de rendimento. Então a gente respeita e a gente utiliza outras estratégias nesses momentos. Quando ela ovula, se a gente percebe na ovulação que ela não tem, né, o óvulo não encontra o espermatozoide, a mulher tem uma queda drástica dos hormônios. Ali ela pode ou não sentir fraqueza, tá? Mas ela tem um aumento ainda de progesterona, depois tem uma fase que aumenta também o estradiol, ela pode ainda treinar, conseguir treinar bem. Mas, no período pré-menstrual, já na segunda parte do segundo, no meio do segundo ciclo, tá? Ela pode ter uma queda de rendimento pelos desconfortos que eu falei. E quando ela menstrua, ela fica super desanimada. Super desanimada. Então, a gente
gente pode utilizar estratégias onde nós podemos reduzir as cargas de exercício, aumentarmos o número de repetições e encurtarmos, por exemplo, o tempo de recuperação. Se a mulher, em outrora, descansar, por exemplo, 1 minuto e meio por cada série, ela pode reduzir as cargas, descansar, por exemplo, 30 segundos, 40 segundos. E você vai aumentar a percepção subjetiva de esforço, porém com menos carga, e ela vai conseguir finalizar. Se as dores são mais intensas ainda e tem mais problemas, podemos utilizar também exercícios com natureza mais técnica. Agachamento com o próprio peso corporal, ou com o mínimo de peso possível, respeitando, obviamente, a mecânica, mas aumentando a amplitude do movimento, para a gente poder melhorar a correção postural. Podemos fazer exercícios em circuito com o próprio peso corporal, exercícios muito mais tranquilos que vão favorecer a mulher executar e, posteriormente ao treinamento, sentir os benefícios do treinamento, inclusive sensação de prazer e bem-estar, por hormônios como, por exemplo, a serotonina. Então, assim... Ela não para de treinar, né? Ela tem o benefício do treino ali, porém respeitando o estado que ela está, né? Só o aeróbio. O aeróbio, por exemplo, se ela pegar... Pô, quero ir para academia, quero só botar a esteira em inclinação, vou dar uma caminhada. Uma simulação de uma subida mais leve. Tá ótimo, vai liberar hormônios que vão favorecer a redução do quadro de desconforto, de dor. Então, assim, é só pensar um pouco e não lidar com a mulher, ou mesmo com o homem que também, durante 30 dias, vai apresentar fadiga, porque é normal, ninguém é máquina. É só ter um mínimo de bom senso e respeitar essa questão social das pessoas. Se fizerem isso, tá ótimo. Eu brinco, que nós esquecemos do básico. Muitos doutores de altíssimo gabarito no que diz respeito ao currículo, esqueceram que o básico funciona muito melhor do que esse tanto de coisa que a gente fica inventando. Verdade. Tiago, vou te fazer perguntas assim bem rápidas, tá? É possível, essa é a coisa que eu escuto muito, tá? É possível a pessoa que tem a síndrome de Hashimoto, né? Ela emagrecer, tipo assim, ela emagrecer, eu digo, sem fazer uma bariátrica, sem fazer aquelas dietas malucas. Ótimo. Né? Como que seria tratada essas doenças autoimunes, né? A doença de Hashimoto, também tem o TOP, né? A síndrome do ovário policístico, que é muito comum também, né? Ótimo. Essas pessoas, elas costumam muito falar, dar aquela desculpa, né? Ah, não, eu não emagreço porque eu tenho a síndrome de Hashimoto. Ah, eu não emagreço porque eu tenho os ovários policísticos, né? Vamos falar com essas desculpas dessas mulheres? Essa é mole. Quando a gente pensa nos hormônios tiroidianos, tá? T3 e T4, onde o T4 ele é convertido em T3 no sistema circulatório para realizar as funções, a gente tem que entender que esses hormônios são responsáveis por acelerar várias enzimas que participam do metabolismo. Já está bastante evidente na sociedade brasileira de metabologia que mesmo que você tenha, por exemplo, uma redução drástica hormonal, não é isso que vai fazer você engordar, e sim o seu estilo de vida. Ponto 1. Mas você vai ter um pouco mais de dificuldade que um cara que tem os hormônios equilibrados. Basta fazer um exame de sangue, isso é facílimo de tratar. Tratou, está medicado, a pessoa está em perfeitas condições de fazer o que ela bem entender para poder seguir uma dieta adequada, e não é dieta restritiva. Vamos lá. Todo mundo fica comprando aquela porcaria de dieta da sopa, revista sei das quantas. Isso não funciona porcaria nenhuma. Porque os primeiros 30 dias vai funcionar porque você vai emagrecer, porque vai sair água pra caramba. Só quando você come muito pouco, o seu corpo entende que você está doente. Então os hormônios todos reduzem drasticamente. Então o seu corpo reduz o seu metabolismo. Logo, você vai ter extrema dificuldade de emagrecer. É por isso que você precisa fazer uma dieta adequada com déficit calórico, mas não restrição calórica. Haja vista que o seu corpo não é uma calculadora matemática, porque senão, todo cara que é forte pra caramba, ele treina pesado, mas esse treino pesado, por exemplo, ele vai gastar no máximo por ordem de 500 a 600 quilocalorias.
Só que o cara vai lá depois que ele treinou, ele come um prato de 1.000 calorias. Me explica por que ele não é gordo? Se ele consumiu 400 a mais. Porque todo o trabalho mecânico favorece com que exista dano muscular. E aí o seu corpo entende que precisa regenerar aquele pedaço de músculo que foi machucado. Então, você comeu mais, esse excesso de comida vai potencializar o quê? A regeneração do tecido e hipertrofia muscular. Pegando agora dizendo sobre o SOP, para quem não conhece, né? Síndrome dos ovários policísticos, você tem a formação de cistos, porque no ciclo menstrual você não tem a formação adequada, né, dos óvulos. Então, quando você tem todo aquele corpo condensado ali no seu ovário, o público feminino, começa a aumentar todos esses cistos que são rígidos. E isso potencializa a resistência à insulina. Para quem não conhece o que é isso, vamos lá, bem prático. Todo mundo conhece que é açúcar alto no sangue. Ótimo. Quando você faz um exame de sangue, por exemplo, você tem lá, e sabe disso, que acima de 100 miligramas até 125 miligramas, você tem a condição de pré-diabetes, tá? Essa janela. Acima de 125 igual ao maior diabetes, abaixo de 100 tem uma normalidade. Apesar que nós podemos mascarar a glicose. Por isso que se faz o teste de hemoglobina glicada, que vê o comportamento da glicose em 3 meses. Tudo bem. As mulheres com SOP geralmente têm excesso de açúcar no sangue, aumento da insulina, que vai aumentar a gordura da barriga, e elas têm também um aumento de testosterona, porque as mulheres têm um hormônio chamado LH, hormônio luteinizante, que vai potencializar a produção de hormônios na glândula suprarrenal, nos ovários e também em outras partes do corpo que a gente chama de periferia. Só que essa testosterona na mulher que está alta não favorece a hipertrofia, ela não é funcional, porque geralmente a mulher não está nem treinando. Tanto é que quando ela começa a fazer musculação, a testosterona cai. Por quê? Porque entende que não precisa ficar alto, e aí ele entra num padrão de normalidade, reduzindo e depois se tornando efetivo para poder potencializar os efeitos fisiológicos. Então, assim, a mulher que tem SOP, ela basicamente vai ter acúmulo de gordura porque ela tem resistência à insulina, glicose alta e hemoglobina glicada alta. O que ela precisa fazer? Porque geralmente ela tem gordura mais na região de barriga. Ela precisa fazer necessariamente musculação e ela combinar com a musculação treinamento aeróbio, preferencialmente de alta intensidade. Todo mundo acha que alta intensidade é só correr igualzinho um maluco na esteira, não é isso. Vou dar uma situação prática para vocês entenderem. Vamos supor que eu faça um teste, por exemplo, na esteira, de 8 minutos. 8 minutos, tá? Tiago, por que 8 minutos? Porque foi extraído de uma prova de 60 minutos. Então, por exemplo, 60 minutos demorava muito o teste. Então, vamos pegar isso aqui, por exemplo. Vamos supor que esse trecho aqui, preto, tem 60 minutos. Aí eles fracionaram para 30. Opa, está na metade. Mas mesmo assim, 30 minutos quase ninguém conseguiria fazer, porque ainda é muito tempo. Vamos fracionar mais? De 30, fracionaram de novo. Opa, 15. Mesmo assim, tem gente que não consegue fazer 15. Então botaram 8 minutos. Por quê? 8 minutos vezes 7,5 é 60. Então, quando você faz essa conta matemática, você sabe que esses 8 minutos de teste, que você pode fazer em qualquer bicicleta, na academia, qualquer esteira, preferencialmente, você consegue, em 8 minutos, extrair a distância percorrida. Então, vamos supor, se em 8 minutos você correu 2 km, se você multiplicar por 7,5, vai dar 15 km por hora. Essa é a carga que foi encontrada no teste submáximo. Tá? Se você, por exemplo, colocar lá para correr acima disso, vai estar intenso. Se você botar para correr antes disso, vai estar mais moderado. Então você já tem a carga num teste ridículo, que demora 8 minutos, você só precisa da distância percorrida, e aí você multiplica por 7,5, você vai ter lá a velocidade média. Eu dei um exemplo que o indivíduo correu 2 km, vezes 7,5, 15. Então, assim, a gente sabe que 13, por exemplo, ou 13 ou 11, por exemplo, quilômetros por hora, é tranquilo, ele vai correr moderadamente. Se ele quiser depois fazer um HIIT,
que é o treino intenso e que é muito bom para mulheres que têm SOP, bastará eu pegar e correr, vou dar um exemplo prático, 1 minuto a 16,5 por hora, recuperação de minuto de 11. De novo, faço mais 1 minuto de alta intensidade, recupero mais 1 minuto em 11. Depois volto a 16,5, depois volto em 11. À medida que você vai evoluindo, você pode aumentar a duração do estímulo intenso. Por que isso é importante para quem tem SOP e, consequentemente, pode desenvolver a resistência à insulina? Porque os médicos, muitas vezes, pedem para a pessoa apenas caminhar. Mas quando você caminha, você acaba consumindo preferencialmente mais gordura. E você não quebra a sua moeda de troca, que é o famoso ATP, adenosina trifosfato. Quando eu treino mais intenso, eu quebro muito ATP. E é essa quebra exponencial do ATP, que é como eu, por exemplo, pagar alguém na loja e levar roupa, é que vai favorecer a promoção de uma cascata bioquímica, que eu não vou explicar aqui, porque o público em casa não precisa saber, só nas minhas aulas, mas vai potencializar a produção de uma proteína, que é a mitocôndria. E é essa proteína, quanto mais você tiver, você mesmo em repouso e em exercício também, o comportamento será o mesmo, você potencializará o seu consumo de gordura. Pensa numa usina hidrelétrica, gera muita energia. Quanto mais usinas você tiver, mais capacidade de metabolizar a gordura, ou seja, consumir a gordura, você será capaz. Segredo da mitocôndria, né? Essa sacada eu peguei no curso também, que é a questão das mitocôndrias, né? Ótimo. Que a gente tem uma visão de crescimento bem distorcida, né? Se a gente for pensar assim, no treino normal que a gente passa, prescreve, ou até a gente, quem não prescreve, mas recebe essa prescrição, a gente acaba... Eu vejo muitas mulheres que acabam desistindo no meio do percurso, né? Porque não tem resultado com determinados tipos de treino, né? Aí elas usam essa desculpa, mas é porque eu tenho isso, mas porque eu tenho aquilo. Né? Eu também escuto uma outra dúvida que tem aqui, pessoas que já me fizeram, é aquela questão da... Nossa, até anotei aqui, peraí. Daquela gordura na perna, que a perna fica... Como é que é? Nossa, escapou o nome daqui da minha cabeça. Lipedema? Lipedema, isso. Ótimo. E aí eu já escutei, porque eu sigo mulheres que têm, e o que essa mulher que tem o lipedema na perna, né? O caso, eu já escutei isso, tá? O caso dela é só viver fazendo a lipoaspiração na perna, porque o treino não dá jeito nesse lipedema? Então, os artigos, eles são bem categóricos, na prática a gente vê isso também. O lipedema realmente é mais difícil, principalmente se estiver em nível de grau 3, grau 4. É mais complicado. Aí realmente vai precisar, talvez, de uma intervenção médica. Mas se tiver nível 1, nível 2, melhora já bastante. E aí tem que sempre estar fazendo dieta e exercício físico. E tentar utilizar estratégias caso não tenha um grau mais avançado que vai vir acompanhado de dores. E aí, se você potencializar por exercícios multiarticulares, por exemplo, agachamento, deadlift, remada, curvada, esses exercícios que liberam hormônios muito globais, associando a protocolos de intensidade moderada e também alta, né, à medida que ela for evoluindo, você vai melhorar bastante o aspecto, tá? Mas não vai curar. Isso é um fato. Mas melhora o aspecto. Agora, nós estamos até acabando o tempo, a gente já tem só 1 hora e pode cair, então eu vou fazer só um resumo, o que é muito importante. Vocês, mulheres que estão em casa e que vão assistir a live depois, porque a Jussara vai deixar gravado, então os japoneses e as japonesas, depois ela coloca uma legenda, para a gente poder depois aprofundar mais isso. Mas a gente tem que fazer uma leitura do exame de sangue, porque o exame de sangue é aliado na prescrição de exercício físico. A gente tem que fazer uma mudança de estilo de vida, isso parte da dieta e também de exercício físico.
A gente precisa entender as estratégias adequadas para poder otimizar os resultados. A gente precisa entender que exercícios multiarticulares gastam mais caloria no treinamento do que exercícios uniarticulares. Quando a gente fala em uniarticulares, é um bíceps, é um tríceps, então uma elevação lateral de ombro, você tem que fazer exercícios que trabalham o máximo de músculos possíveis. Aí tem uma pergunta aqui, tem diabetes tipo 2, posso fazer exercício? Tem que fazer, é tratamento não farmacológico, tá? Se você não faz, você vai ter problemas. Até porque quando a gente tem resistência à insulina, seja ele qual for, o exercício físico é o melhor tratamento. Principalmente quando a gente pensa em diabetes tipo 2. É melhor do que o próprio remédio. Então o remédio vai ser utilizado durante uma fase. Então você pode, obviamente, treinando, você vai reduzir muito a quantidade de medicamentos que tu vai tomar ao longo da tua vida. Isso é economia para o bolso e para a saúde. Tá? Então, assim, se eu souber como conjugar os exercícios de forma inteligente e respeitar alguns princípios de periodização que eu posso um dia encontrar com você novamente, explicar passo a passo o que a gente faz, mas se eu souber fazer isso e entender e aprender com um profissional sério que quer realmente não mostrar que sabe, mas mostrar o caminho, porque eu poderia muito bem falar assim, beleza, estudei pra caramba, sou foda pra caramba e eu vou cagar na cabeça das pessoas. Isso é um idiota completo que não consegue entender a diferença entre ser um cara que tem conhecimento, mas é prepotente, com um cara que está disposto a contribuir para a sociedade. Então, por isso que eu me associei ao Maurício, porque a gente tem o mesmo propósito. A gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis para poder passar conhecimento relevante de qualidade técnica mais aplicável, onde você aprende e na segunda-feira já pode fazer com o seu aluno. Verdade. Faz o curso de 2 dias, na segunda você já pode estar, não é aquela coisa que vai ter Vai que fazer aprender mais faculdade. do que 4 anos de faculdade. Muito mais. Isso aí eu posso dizer assim. Então, vamos para a gente resumir aqui. Não existe pílula mágica para o emagrecimento, né? Mas eu já consegui resultados espetaculares de vários alunos meus, tá? Caminhar ou corrida de média ou alta intensidade. Então, Lica, tem estudos que mostram que se você fizer uma moderada intensidade por mais tempo, ou uma alta intensidade em menor tempo, basicamente você perde a mesma quantidade de gordura. Porém, tem um detalhe. Quando a gente treina mais intenso, a gente consegue melhorar as nossas mitocôndrias. E aí as mitocôndrias melhoradas, além de você metabolizar mais gordura, você recupera melhor no treinamento de musculação. Então você vai virar uma máquina. É por isso que os caras que fazem treinamento nos Estados Unidos, por exemplo, e treinam musculação de alta intensidade com exercícios multiarticulares e combinam com exercícios aeróbios intensos, todos são grandes e secos. Não tem outra alternativa. Agora, quando você aumenta o aeróbio moderado com muito volume, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, você vê um corpo de um cara que faz maratona. Magro, sem músculo e muitas vezes até mesmo inflamado. Porque potencializa o aumento de radicais livres. É isso. Estamos chegando ao fim. E quer falar alguma coisa? Ficou muitas perguntas aqui. A gente vai ter que fazer outra, porque, nossa, ficou. Eu tinha feito uma lista de perguntas aqui fora que as meninas me deixaram para fazer para você, porque elas vão assistir, muitas foram trabalhar, né? E a gente vai ter que fazer outra, não vai ter jeito. Eu faço com você, mês que vem a gente abre uma, aí a gente faz o seguinte, você faz a pergunta, eu vou responder assim, papum. Ótimo. É isso. Faz isso, faz aquilo. Eu não vou ficar explicando, porque se você me perguntar de mecanismo, vai dificultar muito e as pessoas vão ter que entender um monte de coisa. E assim, quem escutou essa parte nossa aqui, ficou muito claro porque eu não quis falar difícil. Eu quis falar o mais fácil possível. Mas aí, por exemplo, Tiago, tem isso, o que eu posso fazer? Tiago, tem isso, o que eu posso fazer? Aí eu já vou dando exemplos práticos de todas que fazer. As perguntas deixar na caixinha, para a próxima a gente já papum, né? Tá bom, melhor. Foi maravilhoso, assim, e é importante para a gente entender como que é perfeito o nosso organismo, né? Que não é só você ir fazer, não. Tem todo um método, todo um sistema, né? Todo um estudo através de tudo isso, né? É só você ir lá e fazer e alertar os profissionais também, né? Que
A mulher é um caso à parte, a mulher ela precisa dessa atenção, sim, porque a mulher ela tem suas, é mulher de fases, literalmente, né? A mulher tem suas fases e ela precisa ser respeitada, né? E para as mulheres Mulheres, fisiologicamente, são diferentes. são Tanto é que diferentes. os homens têm 30 vezes mais testosterona que as mulheres. Então, e as mulheres que usam assim as desculpinhas, né? Saber que existem sim métodos que façam ela emagrecer definitivamente, né? Não aquele emagrecimento de ficar aí, a gente vai voltar para poder falar desse assunto do emagrecimento definitivo. Eu Ótimo. vou Olha deixar o só, arroba do tem muita Thiago, gente querendo ver a live depois. Fala que vai ficar no seu arroba aí, vai o pessoal ficar, ver. mas aí geralmente eu deixo ela gravada geral e aí depois eu faço os pedacinhos e vou Ótimo. subir ela para o YouTube também, né? Com o arroba do Thiago. O Thiago compartilha, vocês vão ter Tá? acesso a todas as nossas lives. Necessita, Depois né? me manda uns trechos que eu vou publicar no meu Instagram, tá? Vou fazer bonitinho, igual fiz aquele Reels lá, ficou legal, né? Eu vou Bonito. fazer. Aquele Reels você podia me mandar também, eu gostei daquele Reels. Você mandar, eu vou publicar no meu feed também, tá? Vou te mandar, tá? Depois você me passa o seu e-mail. Prazer, espero Prazer foi ter meu. ajudado Muito, e muito ter até a disponibilizado o seu próxima. tempo. Tá Até a bom? próxima. Tranquilo. Eu sou Sayonara. desse jeito mesmo. Ó, beijo pra você. Fica com Deus, tá? Pessoal que participou, muito obrigada. A live vai ficar salva, tá? Obrigada a todos os participantes aí. Beijinho, até a próxima. Beijo.